Oi, tudo bem com você? Eu te dou as boas-vindas a mais um episódio de Português Cultural. E eu não sei quanto a você, mas quando a gente vai dormir, tanta coisa acontece no mundo, tantas coisas mágicas, fantásticas e violência também. Mas isso não vem ao caso. O que eu vou falar hoje é de lendas e folclore brasileiro. Claro que em 20 minutos a gente não pode falar de muita coisa. Afinal, o Brasil é muito grande, tem 500 anos de história, tem lenda pra caramba. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre elas. A gente vai falar primeiro sobre algumas personagens importantes das lendas brasileiras. A gente vai fazer a diferenciação entre quatro palavras negativas para falar sobre coisas que não são verdade, ou que são verdade, mas que são chatas. A gente vai falar também sobre a história de três personagens da cultura e do folclore brasileiro: a Cuca, o Saci Pererê e a Mula Sem Cabeça. E a gente vai fazer algumas reflexões também. Lembre-se, esse episódio tem transcrição aberta, então dê uma olhada na descrição desse episódio para conseguir ver a transcrição completa. E vamos lá! Tem uma reportagem aqui no Brasil dos últimos 10 anos, em que um homem foi preso. Esse homem foi preso porque ele cometeu um crime que se chama contrabando. Ele estava levando mercadorias, ou seja, levando produtos, de um lugar para o outro sem pagar os impostos. O tipo de contrabando era cigarro. Ele tinha um carro cheio de cigarros. Eram muitos, muitos e muitos maços de cigarro. Mais do que uma pessoa consumiria em muito tempo. Os repórteres perguntam a ele, né, por que é que ele tinha tanto cigarro dentro do carro. E ele disse que era para fumar, era para consumo próprio. A palavra que ele disse foi: "Você pita?" Porque eu pito muito. E essa é uma palavra muito informal para dizer fumar, né, uma pessoa que pita, ela está usando uma piteira para fumar. Eu falo dessa história porque me lembrou muito a minha mãe. A minha mãe e o meu pai, quando eu era mais jovem, eles fumavam. Minha mãe continua fumando ainda hoje, na data da gravação deste episódio. Meu pai não, meu pai parou de fumar. Mas quando eu vi aquele carro cheio de cigarro, eu disse: "Nossa, a minha mãe, sendo uma caipora do jeito que é, aquilo ali ela fumava em menos de um ano." E depois foi que eu me dei conta, né, foi depois que eu percebi que eu tinha dito: "Minha mãe é uma caipora." E para muitos brasileiros, especialmente os brasileiros com mais de 20 e tantos anos, a palavra caipora é facilmente reconhecida. Ela é uma palavra que vem de uma lenda indígena, né, do folclore brasileiro, e popularmente, quando a gente diz que uma pessoa é uma caipora, é uma pessoa que fuma muito, porque nas lendas a caipora protege as florestas e se você estiver andando pelo meio da floresta sem nada, a caipora vai te pegar e vai dizer: "Me dê cigarro." Na verdade, ela pede fumo, que é diferente, mas a gente traduz para cigarro. Então a caipora diz: "Me dê um cigarro." E se você não der um cigarro para a caipora, ela vai te bater bem muito, bem muito, bem muito, e você vai ficar inconsciente. Por quê? Ela queria o cigarro dela. Claro, essa é apenas uma das várias histórias do folclore brasileiro que a gente usa no dia a dia. E quando eu digo folclore brasileiro, eu digo as lendas indígenas, as lendas que vieram de Portugal para cá e que se misturaram também com as lendas daqui, e também as histórias que vieram com os escravizados, né, as pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil, que foram os africanos escravizados aqui no Brasil. Então, tudo isso traz e faz, melhor dizendo, uma
traz uma riqueza de histórias que a maior parte dos brasileiros tem acesso, mas infelizmente isso está mudando. Porém, antes de falar dessas coisas, eu tenho aqui 5 palavras para você que talvez sejam interessantes quando a gente fala de folclores, mitos e lendas do Brasil. Uma delas é que dizem que essas histórias são balela. E uma balela é uma mentira, basicamente. Mas é uma mentira que alguém está falando, que queria que parecesse verdade. E uma das grandes balelas que contam é que, se você se acordar cedo todos os dias e trabalhar com muito afinco, com muito esforço, você vai ficar rico ou rica. Bom, isso é uma balela porque eu conheço muita gente que se acorda cedo desde criança, trabalha com muito afinco, mas continua numa situação financeira difícil. Ah, e eu disse aqui uma pessoa que trabalha com afinco. E isso basicamente significa que essa pessoa trabalha duro, ela batalha, ela se esforça muito. E as duas combinações mais comuns é trabalhar com afinco e estudar com afinco. Que é o que você faz com o português, você estuda com afinco, não é verdade? Haha, espero que não seja só balela. A outra palavra que a gente usa, às vezes é nhen-nhen-nhen. Nhen-nhen-nhen. E o nhen-nhen-nhen é aquela conversa longa, chata, que alguém fala, fala, fala e não chega ao ponto mais importante. Às vezes as crianças são impacientes. Elas não têm paciência e elas querem saber o final da história, né, o que aconteceu. E aí elas dizem, por favor, para de nhen-nhen-nhen e me conta o que aconteceu. Então assim, a pessoa sabe, talvez eu não esteja falando coisas interessantes. Eu vou parar com esse nhen-nhen-nhen. E quando alguém fala muito nhen-nhen-nhen, a, a gente também costuma dizer que ela fica de nhen-nhen-nhen. Né? Mas geralmente é uma coisa chata que a pessoa fala. Eu não acho que o folclore ou as histórias folclóricas sejam nhen-nhen-nhen. Mas tem muita gente que acha que é chato. Porque elas confundem nhen-nhen-nhen com ladainha. E a ladainha, já essa é uma conversa repetitiva, chata, que sempre é repetida. Ai, 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 não aguento mais. E um grande marcador de ladainha, né, um grande sinal de que alguém vai começar uma ladainha, para muitos jovens é quando os mais velhos dizem: no meu tempo a gente fazia diferente. E aí depois vem aquele nhé, 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 aquele blá, 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 aquele nhé, 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 aquela ladainha. E, em geral, ladainha é uma palavra sinônima de lenga-lenga. Eu não estou ajudando, né? Ladainha e lenga-lenga. Em geral, as duas têm o mesmo significado, mas ladainha é uma palavra um pouco mais forte e ela vem do latim de litania, né? Então, se você conhece uma palavra parecida em inglês ou em outro idioma, ladainha é a nossa versão brasileira. Já a lenga-lenga, muitos brasileiros vão falar o lenga-lenga, inclusive eu, mas de acordo com um dicionário, é a lenga-lenga. Também é uma conversa chata, enfadonha. Então, às vezes, os professores ficam com essa lenga-lenga de que, ai, nossa, é importante aprender sobre a história do Brasil e a história do folclore, blá, blá, blá. Ninguém aguenta mais isso. Claro, eu adoro aprender sobre isso, mas tem muitos jovens que acham que isso é lenga-lenga. Então, as 4 palavras, nenhuma delas positiva, né, que a gente viu aqui foram balela, nhen-nhen-nhen, ladainha e lenga-lenga. A única palavra masculina do grupo é o nhen-nhen-nhen.
O fato é que muitas pessoas hoje acham que isso é balela, né, falar de folclore. Mas no meu tempo, e vamos começando com a ladainha agora, no meu tempo a gente tinha muitos programas na televisão que falavam de lendas infantis. Também temos muitas músicas que cantam, né, as lendas infantis, ou melhor dizendo, as lendas folclóricas que a gente transforma em história infantil. Tinha um programa ali na década de 1990 que se chamava Catalendas. Era um programa de teatro de bonecos, ou seja, tinha fantoches e marionetes que contavam as histórias do folclore brasileiro. Eu lembro que eu morria de medo das histórias com coisas do tipo Mapinguari. Ai, eu morria de medo de Mapinguari. E também As Vozes da Floresta. Conto depois. Mas era um programa muito bom. Antes do Catalendas, também tinha programas como Rá-Tim-Bum, que era um programa infantil da TV Cultura também, que contava histórias da lenda brasileira ou das lendas brasileiras para crianças. Tinha rá tinha o Castelo rá que também misturava muita coisa do folclore. Então, muitas crianças que cresceram ali entre as décadas de 1980, 1990 e no começo dos anos 2000, muitas crianças tiveram acesso a essas lendas. Mas aqui eu estou me esquecendo da história rainha de todas essas lendas aqui no Brasil. E a principal história, aquela que todo mundo aqui no Brasil conhece, é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um livro e é uma coleção de livros também. Essa coleção foi escrita por Monteiro Lobato, que é considerado o pai da literatura infantil brasileira. O que o Monteiro Lobato fez foi pegar histórias brasileiras, do folclore brasileiro, e colocar na literatura, e também adaptar histórias do folclore de outros países e adaptar, né, essas histórias para o Brasil. Então, no Sítio do Pica-Pau brasileiro, você pode tanto ver um pégaso, que é aquele cavalo com asas, e uma coisa com asas, a gente diz que é uma coisa alada, né? Então é um cavalo alado. Então, você pode ver um pégaso e também pode ver uma mula sem cabeça. Vou já falar da mula, mas tem todas essas coisas em uma história só. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi adaptado para a televisão várias vezes. Mais vezes do que eu consigo me lembrar, mas tem uma adaptação de 1950 e tantos, tem outra de 1970, tem outra dos anos 2000, tem uma mais recente, tem filmes, tem livros, desenhos, tudo que você quiser tem no sítio. Então, em geral, os brasileiros têm um conhecimento razoável das lendas folclóricas do próprio país. Mesmo as pessoas que não estudam vão reconhecer as histórias que eu vou contar agora para você. Uma das histórias que eu mencionei antes é a da mula sem cabeça. A mula, né, é um tipo de equino, né, um tipo de cavalinho, mas é um filhote. Biologicamente não vou explicar aqui. Mas a mula é um tipo de cavalo e ela é sem cabeça por quê? Conta que um dia uma mulher se apaixonou por um padre. Ela não podia se apaixonar por um padre porque o padre tem o seu dever divino, né, a sua obrigação divina, e a mulher estava pecando. O que aconteceu com ela de castigo foi ela começou a se transformar em uma mula, ou seja, um animal, mas sem cabeça. No lugar da cabeça tinha uma bola de fogo, muito fogo subindo. E ela foi condenada a sair correndo
pelo interior do Brasil. Então, basicamente, a mula sem cabeça foi uma mulher castigada por se apaixonar por um padre. Outra história que todo brasileiro conhece é a do Saci Pererê. O Saci Pererê é um menino negro que tem apenas uma perna. Informalmente, dizemos que uma pessoa que tem uma perna é perneta, mas em algumas situações isso pode ser falta de educação. Nem todo mundo gosta de lembrar que só tem uma perna. Pelo menos essa é a história que contam. Uma pessoa sem uma perna é perneta, uma pessoa sem uma mão é maneta. Mas continuando. O Saci Pererê, então, é um menino negro que só tem uma perna e ele usa um tipo de chapéu que a gente chama de capuz. E soletra C-A-P-U-Z, capuz. É um capuz vermelho que dá poderes mágicos para o Saci. O Saci faz muitas brincadeiras, às vezes nem tão divertidas assim. Ele dá um nó, ou seja, ele prende o rabo dos cavalos, ele faz outras coisas também. Nas histórias tradicionais que eu aprendi quando eu era criança, ele também chupava sangue de cavalo. Mas aí eu era criança e os meus avós contavam histórias um pouco malucas. E eu morria de medo do Saci Pererê também. E outra história que todo brasileiro conhece é a da Cuca. Inclusive, por causa das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Porque a Cuca é uma bruxa que tem forma de jacaré e que come crianças mal comportadas. A música infantil que todo pai canta, e toda mãe canta quando a criança é pequena, é Nana neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Bom, basicamente é: dorme, criança, porque senão a Cuca vem pegar você. E o que é que a Cuca fazia com as crianças? Transformava em mingau. Geralmente as pessoas gostam de tomar mingau de aveia pela manhã, não mingau de crianças. E aí era o que a Cuca fazia. E a Cuca ficou muito popular, como eu disse, porque, primeiro, os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo tinham muito medo dela. E todo mundo conhecia essa história. Segundo, porque o design do personagem, né, da Cuca, era muito interessante. Era um jacaré e geralmente o pessoal gostava mais da Cuca do que dos personagens principais. E também tinha muita música boa. Tinha um rock que eu acho que era a Cássia Eller que cantava. E Cássia Eller foi uma grande cantora aqui do Brasil. E a música era mais ou menos: cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega aqui, te pega de lá. Alguma coisa assim. E era muito fácil de memorizar, né, tá? Uma música muito marcante. Essas são apenas algumas das várias histórias do folclore brasileiro. E são histórias que os brasileiros reconhecem imediatamente. Isso faz muito parte da nossa tradição oral. Aqui no Brasil, eu já disse uma vez e repito, a gente não lê muito livro, mas a gente conta muita história. E a história passa de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de uma geração para outra. Então, as histórias que minha mãe contava quando eu era criança são histórias que a mãe dela contou para ela quando ela era criança, e são histórias que a mãe da minha avó contou para ela quando ela era criança também. E assim o folclore vai passando de geração em geração. Aí a pergunta talvez seja: mas será que a gente precisa aprender sobre o folclore brasileiro? Precisar, não precisa. Mas se você quiser, é sempre uma coisa interessante. Por quê? Primeiro, é um tipo de caminho mais curto para se comunicar com brasileiros. Para que dizer que uma pessoa fuma muito se você pode chamar ela de caipora? Para que dizer que uma pessoa é imprudente se você pode chamar ela de mula sem cabeça?
né? Então, a gente tem muitas expressões que aceleram a comunicação. E isso faz parte da identidade brasileira. A cuca, por exemplo, tem origem europeia. Originalmente não é do Brasil, não é indígena, mas hoje ela faz parte da nossa cultura. De acordo com algumas fontes, o Saci é originalmente uma lenda indígena, mas com a chegada dos portugueses, com os escravos e aquela mistura, o Saci, primeiro, ficou sendo um menino negro de uma perna só, e segundo, depois, a imagem de um mestiço, ou de uma pessoa de diferentes etnias. E tudo isso faz parte da identidade do que é o Brasil. A pergunta às vezes que fica é: mas será que os brasileiros se importam com a própria identidade cultural? Olha, vou dizer para você duas coisas. Primeiro, eu não tenho dados concretos. Eu só tenho minhas opiniões. Então, o que eu vou falar agora pode ser bobagem, pode ser uma coisa de uma mula sem cabeça. Mas, em geral, as pessoas não se importam muito com as próprias lendas. É uma coisa que eu estou vendo que as crianças de hoje não sabem muito. E aí, mais uma vez, as crianças de hoje daqui de Salvador, de onde eu conheço, elas não sabem muito das lendas, mas isso é uma mudança cultural. Mudança cultural acontece em todo lugar. Mas em geral não gostam porque tem um outro ditado brasileiro que é: santo de casa não faz milagre. Ou seja, normalmente a gente dá mais valor àquilo que não é nosso ou àquilo que a gente não tem. Anote aí, tá? Santo de casa não faz milagre. E aí, a gente acaba preferindo coisas de outros lugares, né? Tem muitos brasileiros que são especialistas em folclore europeu, folclore japonês, o que seja, o que não é um problema, mas em geral os brasileiros têm essa opinião sobre o próprio folclore. O que é muito engraçado para mim, porque os estrangeiros também gostam muito do folclore brasileiro. Tem uma série na Netflix que se chama Cidades Invisíveis, ou é Cidade Invisível, se eu não me engano, e ela tem os personagens do folclore brasileiro, com atores e atrizes aqui do Brasil, muito bons, inclusive eles, e foi uma série espetacular. Os meus alunos que assistiram adoraram, mas os brasileiros olharam assim e disseram: é interessante, mas não é tão legal quanto The Witcher ou coisas do tipo. Aí é uma questão mais longa que não fica para hoje, porque esse episódio já está longo e a gente falou aqui, primeiro, dos meus pais fumantes, as duas caiporas que eu tinha em casa, né? Falamos do programa Catalendas e de outros programas infantis que traziam coisas do folclore brasileiro, como o programa Rá-Tim-Bum e o Castelo Rá-Tim-Bum. A gente falou também da diferença entre algumas palavras, sempre negativas, as palavras, que foram balela, nhenhenhen, ladainha e lenga-lenga. Falamos de algumas lendas brasileiras, em especial Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça e a Cuca, e a gente fez alguns comentários em geral sobre a percepção dos brasileiros sobre a cultura, o próprio folclore, né? Então, queria que você me contasse um pouco, se você puder, do seu folclore, do folclore do seu país. Será que você conhece bastante ou gostaria de conhecer mais? Me conta lá, hein? Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no
Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.